O vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 perguntas que você nunca fez em voz alta sobre alimentação. Tá curioso? Então segue aí. Se você ainda não acompanha o nosso canal do Bike, ativa o sininho das notificações, põe um gosto, comenta e segue a página, que é para você poder receber notificações quando a gente lançar novos vídeos desse canal que fala sempre sobre saúde natural, tudo aquilo que você pode fazer e deve fazer para ter a melhor saúde da sua vida sem precisar de químicos, sem precisar de remédios, nem suplementos e comprar nada de fora, tá tudo dentro de você e a gente vai explicando tintim por tintim como é que a gente chega lá. Bom, 4 perguntas que você nunca fez em voz alta. Por quê? Porque são perguntas que a gente assume que todo mundo sabe. Sabe quando você está na escola e o professor faz uma pergunta, o professor está falando de alguma coisa e vem na tua cabeça uma pergunta que você tem aquela dúvida, mas você não faz porque você está com vergonha, tipo, todo mundo sabe isso. Não vou fazer porque é claro que todo mundo sabe. Vamos chamar de burro, né? Há dúvidas dessas que a gente assume que todo mundo sabe e que ninguém tem dúvida sobre isso, mas que, no entanto, através de conversas, a gente vai descobrindo que coisas que a gente acha que são de conhecimento geral, afinal, não são tão claras assim. E por isso, nós vamos responder essas 4 perguntas aqui no episódio de hoje, no vídeo de hoje aqui do Bike. Portanto, primeiro, é mesmo importante beber 2 litros de água por dia? Bem, a gente fala aqui em hidratação e depois 2 litros de água. O que acontece? Na natureza a gente não há um relógio, não há, né, todas criações humanas. Há uma espécie de relógio, mas é de acordo com as rotações da Terra em torno do Sol, depois o Sol também tem o seu movimento, as galáxias giram em torno uma das outras, há todo um movimento e tudo isso influencia no tempo. Por isso, a natureza tem o seu tempo, não é o nosso tempo é em horas, porque é aqui como é que o planeta gira em torno de si mesmo e tudo mais. São criações humanas. Mesma coisa acontece quando a gente fala em devo comer não sei quantos gramas daquilo, ou nesse caso nós estamos falando em 2 litros de água por dia. Os 2 litros, a gente vai pensar que é uma medida por alto, que implica que há uma necessidade de hidratação grande do nosso corpo, porque há um consumo grande também de água, porque o nosso corpo ele é praticamente todo feito de água. Nós utilizamos água para a produção das células, né, para o nosso sangue, né, o nosso sangue é em grande parte água, líquido, né, e então, dependendo principalmente da nossa atividade diária, essa quantidade de água que a gente deve ingerir vai variar. Você imagina que é uma pessoa que faça uma maratona, por exemplo, que vai ficar ali 5 horas correndo, se não for um profissional, né? Vai precisar de mais água, porque ela, no exercício físico, ela vai gastando água. Como? Ela sai na respiração, a gente vai perdendo água também, e a gente vai perdendo na transpiração, né? Quando a gente está suando. Se a gente não repor, a gente começa a ficar com o corpo desidratado. Muito do suor é do sangue, né? Ou seja, sai água do nosso sangue pelos nossos poros e o sangue começa a ficar mais grosso, o que impede ele de circular corretamente. Se ele não circula corretamente, os nossos músculos não funcionam como deveriam funcionar, não estão transportando os nutrientes que deveriam transportar, os nossos órgãos não vão conseguir trabalhar bem, o coração vai pensar que precisa bater mais forte para fazer o sangue que está mais grosso chegar nos lugares onde tem que chegar, e o nosso ritmo cardíaco vai lá para cima, o pulmão deixa de funcionar como deveria, a gente fica muito ofegante e a gente acaba por não conseguir fazer a nossa corrida, a nossa maratona como a gente queria. O consumo aqui vai ser maior, porque há uma perda de água gigante numa prova como essa. Mas, se a gente não fizer nenhuma atividade no dia a dia, nenhuma atividade que requeira muito consumo de água, né? O suar muito,
ou respirar muito e perder água aí, o consumo de água vai ser mais baixo. Esses 2 litros que se prescreve tem a ver com um lugar de segurança. Se você tiver com um consumo de 2 litros, não há problema nenhum. Você tá seguro de que você está num nível adequado de hidratação. Se houver água a mais consumida aí, ela acaba por sair na tua urina. É importante também que essa hidratação não seja só água, que você não beba só água e deixe de cuidar dos nutrientes, principalmente aí dos minerais. Há casos conhecidos de pessoas que faziam caminhadas e corridas no deserto e com uma preocupação muito grande com a hidratação, elas bebiam grandes quantidades de água. Mas o que acontece? Elas acabavam por perder muito dessa água, né? Ou seja, através do suor e através também da urina, e com essa perda também havia uma perda muito grande de minerais. Então, a pessoa acabava por colapsar e chegava mesmo à morte por uma coisa que chama hiponatremia, que não é desidratação, mas é perda dos minerais, um desequilíbrio dos minerais, né? Seja potássio, cálcio, fósforo, esses são os minerais que a gente tem no nosso corpo, que são importantes para o nosso corpo, e a pessoa vai perdendo através de um consumo muito grande de água, porque vai ter que urinar muito, vai perder muita água através do suor também, e acaba por perder os minerais tão importantes para a função dos nossos órgãos, a função dos rins, função do fígado, função de muitos órgãos essenciais para a nossa vida. Mas o que nós estamos falando aqui é que os 2 litros de água é o lugar de segurança. É importante sim, se você não consumir, você vai ter vários problemas de saúde. Eles podem depender, pode ser algo que você sinta na hora, como dores de cabeça, mal-estar, mas também pode ser uma coisa que a longo prazo vai deteriorando a tua saúde. Vamos falar então sobre, e antes de passar para a segunda pergunta, água. Água é água, água não é suco, água não é refrigerante, água é água. Melhor bebida que existe e até hoje ninguém encontrou uma melhor do que ela. Pergunta número 2, que a gente não faz em voz alta é: tenho que comer carboidrato para ter energia? Na verdade, essa aqui tem muita gente até que faz, né? Mas acho que porque hoje em dia a gente já fala muito sobre dieta cetogênica, o baixar o consumo de carboidratos para poder emagrecer, porque a preocupação das pessoas principalmente é no emagrecimento. Mas essa pergunta, se eu tenho que comer carboidrato para ter energia, é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque nós temos energia de três macronutrientes: é a gordura, as proteínas e os carboidratos. Os carboidratos são os preferidos do nosso corpo, é onde ele consegue a sua energia mais rápida. E o consumo de carboidratos também está associado ao consumo de vitaminas. Se você come frutas, você tem os carboidratos, mas você também tem um monte de vitamina. Quanto mais variado forem as frutas, mais vitaminas você tem, uma variedade maior, e assim você se assegura de que você tem a função vital do seu corpo ali nos trinks. Se você tem que comer carboidrato para ter energia, não. Você não tem que comer carboidrato para ter energia, mas acho que você deve, de certa forma. Tem gente que faz essas dietas, como eu já disse, cetogênica, por exemplo. A dieta de Atkins foi a que eu acredito que tenha sido a primeira nos anos 70, fez muito sucesso, mas eles acabam tendo que, como retiram praticamente todo o carboidrato, a pessoa vai comer gordura, de certa forma livre, né? Ou seja, há um consumo grande de gordura e de proteína também, e vai retirar a sua energia daí. Há uma parte de adaptação, um corpo que está completamente adaptado a utilizar carboidrato. Se você muda o combustível de uma hora para outra, as coisas não são assim tão fáceis de assimilação do teu corpo, mas depois dessa parte de assimilação, ele começa a funcionar muito bem. Tem gente que perde 30 quilos, 40 quilos, simplesmente ao fazer essa troca. Será que elas têm energia? Tem energia. Agora, se você me perguntar se uma pessoa que corta o carboidrato vai ter o mesmo rendimento em termos de alto rendimento, né? Um atleta de alta competição que tira os carboidratos
e reduz a 5% apenas da sua alimentação, se ele vai ter o mesmo rendimento que uma pessoa que tem um alto consumo de carboidratos, eu aí acho que não. Ou seja, nós estamos falando mais de conseguir ter energia de outras fontes, mas é sabido que é menos eficiente retirar a tua energia a partir da gordura ou das proteínas do que dos carboidratos. E aí vai depender muito do tipo de atividade física que a pessoa vai ter. Acho que atletas de alto rendimento que estão preocupados não com saúde, mas com alto rendimento, alcançarão esse tal alto rendimento com consumo maior de carboidratos. Mas quem está preocupado com outras coisas consegue retirar energia sem ter um consumo grande de carboidrato. Uma coisa que eu ouço muito é as pessoas antes de irem treinar, assim, eu comi um pão e não sei o que antes de vir porque eu precisava de energia. Não, você não precisava de energia ali. Você não comeu o pão antes de treinar e o corpo já assimilou, já fez a digestão e já mandou a energia para o corpo todo. Não, a energia você devia ter pensado no dia anterior, porque é no dia anterior que você comia, digeria, tinha um tempo para o corpo assimilar tudo e ter ali a glicose já, os níveis de glicose, tudo armazenado, tudo certinho, glicogênio, para você fazer o exercício no dia seguinte. A única coisa que funciona é para você consumir alguma coisa doce a meio da prova ou antes, é para você não ter uma quebra da pressão e depois desmaiar ou coisa do gênero ali na altura. Bom, falando agora então na terceira pergunta é: comer muita gordura faz mal? O assunto da gordura dá para a gente desenvolver bastante. Se você quiser aí que a gente fale mais sobre algum determinado tipo de gordura, põe aí nos comentários. Mas comer muita gordura faz mal. Depende da gordura que você está comendo. Depende do resto daquilo que você está comendo fora a gordura. Depende do teu nível de atividade física. Depende de muita coisa. Mas, explicando assim, basicamente, você tem vários tipos de gordura. Você tem, durante anos, a gente viveu com a questão da gordura saturada. Isso criado por uma indústria que queria penalizar a gordura saturada, dizendo que ela era o grande vilão, e despenalizar o açúcar. E nós temos um assunto aqui da pano para manga, falar sobre as investigações feitas de um lado por um cientista americano e por outro lado um cientista inglês, em que penalizava altamente o açúcar pelos problemas cardíacos, sobretudo, ali surgiram nos anos 50 e 60, e outro que dizia que o açúcar não tinha culpa nenhuma, que o grande culpado era a gordura saturada. Há mesmo uma revista muito conhecida, eu acho que é a revista Time, que tem uma capa onde o cientista americano... Eu estou aqui falando de cientista americano porque eu estou tentando lembrar o nome dele. Se der, eu vou deixar aqui escrito na descrição, se não lembrar, entretanto. Tinha um estudo das 7 nações, e há uma capa em que ele mostra que a gordura, né, uma capa da revista falando a gordura é o grande vilão, e uns anos depois, a mesma capa com uma comparação, dizendo, afinal, a gordura não é o grande vilão. Por quê? Porque já se viu que não é essa relação, né, ela não é tão clara entre o consumo de gordura e a criação de gorduras saturadas e a criação de problemas cardíacos. Isso não quer dizer que você deva comer aí as colheradas essa gordura saturada. Há outras gorduras que para mim são muito, muito mais perigosas, que são as gorduras trans. As gorduras trans são gorduras que são feitas a partir de vegetais, normalmente, que não tem aquela cremosidade. Para criar essa cremosidade da gordura saturada, ela é que é cremosa, a outra gordura ela é mais líquida, você tem que hidrogenar a gordura. Ou seja, há um processo químico que você vai bombardear com hidrogênio essa gordura e vai pôr mais ali um átomo de hidrogênio na sua partícula, o que faz com que ela altere a sua constituição e crie
cremosidade, é muito utilizado para sorvetes, é o que faz a margarina e é utilizado largamente em produtos industrializados, principalmente aqueles que a gente adora, bolachinhas, chocolates, doces, o que você achar aí muito gostoso, normalmente tem gordura trans no meio da sua fórmula. O que acontece é que esta molécula, a gordura trans, essa gordura hidrogenada, ela não existe na natureza. O seu formato, a sua constituição é algo que não existe em nenhum alimento natural. Portanto, é 100% criação química do homem. Portanto, nenhum corpo consegue lidar com aquilo, nunca se adaptou àquilo, porque nós vivemos há milhões de anos, se a gente considerar os nossos antepassados, vivendo de um tipo de alimentação da natureza. A gente não comia pedras, né? A gente comia o alimento que a natureza nos dava, frutas, vegetais, sementes, tubérculos, e a gente nunca teve contato com esse tipo de gordura. E só agora, em questão de 100 anos, a gente começou a consumir gordura trans. E então é sabido, diversos estudos, acho que aqui a gente pode falar num certo consenso da comunidade científica, de que a gordura trans é horrível para a nossa saúde, e essa sim a gente deve eliminar da nossa alimentação. Agora, por que autorizam que isso ainda seja vendido? E essa é a grande pergunta, assim como outras perguntas sobre a indústria alimentar, que a gente deveria perguntar aí com vontade e cobrar de quem pode fazer alguma coisa para mudar isso. Bom, quarta pergunta é: ser vegetariano ajuda a emagrecer? A pergunta que eu já ouvi muitas vezes nem era bem uma pergunta, era uma afirmação. Tipo, olha, você já viu não sei quem. Como é que pode? Vegetariano e tá ali todo gordinho. Só que uma coisa não tem nada a ver com outra. Ser vegetariano é você não comer carne. Por que isso tem a ver com engordar? As pessoas fazem aqui uma confusão que é meio sem sentido. Você pode ser vegetariano e consumir uma quantidade de carboidrato gigante. Na verdade, há muita receita vegetariana que é dependente de farináceos. Você tem macarrão, você tem um consumo de arroz, você pode consumir muito arroz, macarrão, pão, né? Você não está comendo carne. Então você tem aí alimentos com alto índice glicêmico, que são os alimentos que vão fazer o teu açúcar no sangue subir, vão produzir mais, o teu corpo vai produzir mais insulina, o corpo acaba por não reconhecer a insulina e vai começar a guardar a glicose, guardar o açúcar sob a forma de gordura, há todo aí um processo, mas em essência são alimentos que vão fazer você armazenar energia, armazenar gordura, ao invés de utilizar para os movimentos, para tudo aquilo que você precisa no dia a dia. Por isso, deixar de comer carne não tem nada a ver com emagrecer, até porque não é a carne que engorda, não tem efeito nenhum. A carne são proteínas. O que faz a gente engordar, em essência, é o consumo grande de carboidratos que a gente tem, muito acima do que deveria ser, principalmente carboidratos vazios, como são os refrigerantes, os sucos, que é só açúcar, sem fibra, é só para engordar, né? É só para destruir a nossa saúde. Portanto, essas são as 4 perguntas que você não faz em voz alta, e aí vocês viram elas respondidas aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, se você quer que a gente toque num assunto específico aí, não só sobre alimentação, mas sobre saúde natural, envie aí o comentário, fala com a gente que a gente vai ficar feliz de conversar com vocês sobre isso. Participa também na nossa comunidade no Instagram, no Facebook, aí nos canais que a gente tem disponível para você. Visita tudo, consulta tudo. Nós temos também treinos aí para você fazer em casa. Temos tudo, tá tudo feito aqui para vocês. É só consultar. Espero que vocês fiquem muito bem. Até o próximo vídeo do Bike. Nos vemos lá.